Bom dia, pessoal. Vamos começar hoje, então, a nossa apresentação do estilo Petiacutia. Aí o tema hoje, então, é terapia substitutiva renal intermitente versus contínua. Eu vou chamar a Bruna para fazer a primeira apresentação para a gente, por favor. Bom, gente, vou apresentar hoje esse estudo que foi publicado em 2001 na Kidney International para comparar dois métodos de diálise em pacientes com lesão renal aguda. Aí, nessa década dos anos 90, início dos anos 2000, ainda não tinha nem consenso de qual era o melhor método de diálise contínua. Eles não sabiam se era arteriovenosa ou venovenosa. E muito menos sabiam se era melhor dialisar contínuo ou intermitente. Tinha muito pouco estudo nessa época. Eu achei essa revisão de 96, que pegou 15 estudos tentando comparar esses dois métodos, mas era tudo muito heterogêneo, tanto a população quanto a intervenção, então não teve conclusão nenhuma. O que eles conseguiram ver é que a gente foi aprendendo a dialisar com o tempo. Então, isso talvez faça alguma diferença. Aí vem o estudo do META, que foi um ensaio clínico randomizado multicêntrico no sul da Califórnia. Foram 4 centros, de janeiro de 91 a setembro de 95, e tentou responder essa pergunta, se era melhor diálise contínua ou intermitente, olhando como desfecho primário a mortalidade na UTI. Então, a população do estudo eram os pacientes maiores de 18 anos com lesão renal aguda, e eles definiram isso como uma ureia maior ou igual a 40 ou uma creatina maior ou igual a 2, para quem tinha função renal desconhecida, ou se tivesse função renal conhecida, um aumento sustentado da creatina basal. E todos precisavam estar estáveis com a PM maior do que 70 nas 8 horas prévias à randomização, usando ou não um vasopressor. Com relação à indicação de diálise, é mais ou menos o que a gente já está habituado. O UREMI, eles não colocavam um valor de corte, e como critério de exclusão, eles falavam diálise prévia, transplantado renal e etiologia, ou obstrutiva, ou que fosse pré-renal responsiva a volume. Então, eles iam comparar a diálise intermitente, que era uma ultrafiltração controlada, com a diálise contínua, que era a hemodiafiltração. Os primeiros 2 anos de estudo foi com a artério venosa, depois foi todo mundo venovenosa. Eles não tinham uma padronização das membranas, e o catéter era sempre um duplo lumen, e as configurações da diálise é o que eu coloquei no slide. De intervenção era permitido crossover, então se o paciente não tivesse um acesso arterial para fazer contínua, podia mudar para intermitente, se ele não tolerasse a intermitente, ou se por alguma questão mais relacionada à mobilização precisasse sair da contínua. E eles colocavam como uma terapêutica adequada relacionada com o tempo, 25 horas na contínua, ou 2 diálises intermitentes de pelo menos 3 horas. De desfecho, eles olharam mortalidade na UTI por todas as causas, desfecho primário. Secundário foi a mortalidade hospitalar, tempo de permanência e recuperação de função renal. E daí isso eles definiam como uma creatina menor do que 2, ou retorno ao basal, e a recuperação parcial se não preenchesse os critérios, mas ficasse independente de diálise. O cálculo amostral, eles calcularam para uma redução de 20%, só que eles não falam qual que era a amostra esperada. E a análise foi por intenção de tratar, e eles tinham 2 análises de subgrupo pré-especificadas. Com relação aos resultados, teve um pouco mais de 700 pacientes com lesão renal aguda, mais ou menos metade precisava de diálise, só que teve uma boa parte que não foi randomizado. 20% foi por hipotensão, que era um dos critérios obrigatórios, mas teve um bom número de recusa, seja pelo médico assistente ou pelo médico nefrologista. E daí, além disso, ficou mais ou menos 80 pacientes em cada braço, só que teve uma parte que não recebeu a terapia porque morreu ou recuperou função renal, ou não atingiu o tempo de terapia que era padronizado como adequado, e teve uma porcentagem de pacientes que fizeram crossover. Então, no final, se a gente for ver de quem foi randomizado, foi mais ou menos 65% em cada braço que, de fato, recebeu a intervenção que tinha sido randomizada. Com relação aos resultados, o desfecho primário não teve diferença estatística, a mortalidade, tanto em 28 dias quanto em todos os outros subgrupos que eles avaliaram, foi pior na diálise contínua, o que eu, intuitivamente, assim, não achei que fosse encontrar. E daí a gente começa a pensar no porquê que isso pode ter acontecido.
Se a gente for analisar os grupos, apesar da randomização, eles ficaram bem heterogêneos. Então, no grupo de diálise contínua tinha mais homens e os pacientes eram muito mais graves, assim, eles tinham mais disfunção hepática, 42% nesse grupo, e tinha mais o APACHE mais grave, mais disfunção, de verdade, disfunção orgânica não teve diferença. E daí eles pensaram nisso, fizeram uma análise ajustada pela gravidade. Então, quanto mais grave o paciente, maior era a chance de morrer. E comparando essa estratificação com o método de diálise, não teve diferença estatística. Então, provavelmente, o grupo de diálise contínua foi pior, porque eles eram mais graves. Pensando em recuperação da função renal, a maioria dos que sobreviveram tiveram recuperação, não teve diferença entre os métodos, mas avaliando os subgrupos, a diálise contínua teve uma maior recuperação de função renal. Para quem foi randomizado para diálise contínua, não fez crossover. E também tinha relação com a gravidade da doença. Quanto mais grave, pior era a recuperação da função renal. De tempo de permanência na UTI, não teve diferença. Hospitalar foi maior na diálise intermitente. E aí, talvez seja a mesma lógica. Quem era dialisado para os que fizeram diálise contínua eram mais graves, talvez eles morriam antes, por isso ficaram menos tempo no hospital. Vendo o controle metabólico, tanto o controle da ureia quanto da creatinina, a diálise contínua demora mais para controlar, só que depois ela é mais eficiente. E ela também foi superior no controle da volemia. Praticamente todo mundo, assim, menos de 10% que não teve a meta de balanço alcançada com a diálise. Então eu fiquei pensando, se a mortalidade era o melhor desfecho, para ver nesses estudos de disfunção renal aguda, porque pacientes na UTI, grave, cheio de disfunção, é meio simplista a gente pensar que só o método vai ter um impacto tão grande. Acho que tem muito mais coisa do que isso, e foi uma das coisas que eles encontraram nesse estudo. A principal diferença entre os grupos talvez tenha sido a gravidade. E avaliando esse estudo mesmo, tiveram outros fatores que não foram controlados, a dose, a escolha de membrana, frequência, intensidade, quando que ia começar a diálise ou não, e talvez tenha tido um viés de seleção, porque teve um monte de paciente que nem foi randomizado porque o médico não quis, a gente não sabe o porquê, eles não especificam isso. Então, por esse estudo, a gente não tem dado suficiente para ver se um método é ou não superior ao outro. A amostra foi pequena e talvez tenha que padronizar alguns outros aspectos do cuidado, assim, se era diálise continuar arteriovenosa, veno-venosa, e especificar um pouco mais, deixar tudo mais heterogêneo para poder ser comparado. Próxima apresentação da Andressa. Gente, eu vou apresentar o segundo artigo, que também é de comparação entre diálise contínua e intermitente na disfunção renal aguda. Então, foi um artigo publicado em 2005, mas foi feito de 98 a 2000. Foi publicado na Suíça. A hipótese é que eles queriam comprovar a superioridade do CVV-HDF em relação à intermitente, o que dizia respeito à redução da mortalidade intra-hospitalar, tempo de internação e recuperação da função renal. Eles fizeram unicêntrico justamente para tentar diminuir o viés de randomização, que era exclusão por motivo médico, e uma abordagem terapêutica mais uniforme. Entre os pacientes, então, foram selecionados 125 pacientes no total. Eles queriam abordar todos os pacientes admitidos por qualquer causa que entrassem no UTI e tivessem indicação de terapia renal substitutiva por insuficiência renal aguda. Eles consideraram como a create maior de 4 ou débito urinário menor de 20. A intervenção foi fazer a hemodiafiltração veno-venosa contínua e o controle foi a hemodiálise intermitente. O desfecho primário era a mortalidade intra-hospitalar, independente do tempo, e desfecho secundário era de balanço hídrico, vasopressor, estabilidade hemodinâmica, tempo de internação, recuperação da função renal. Bom, eles excluíram pacientes, eles tinham uma indisponibilidade grande de máquina de CVV-HDF, então, se não tivesse disponível na hora da randomização, eles excluíam todos os pacientes naquele momento. Tinha uma das UTIs que tinha equipe não treinada para CVV-HDF, então também era excluído se fosse para essa UTI. Paciente previamente dialítico e os que tivessem alguma especificidade de diálise no momento. O aparelho de CVV-HDF era esse dispositivo, o Roscoe Prisma, a membrana N69,
O fluxo sanguíneo que eles puseram foi variável entre 100 a 180, com uma temperatura controlada de 37, e o clearance de creatinina e ureia era aproximadamente 30 ml por minuto. Na IHD, eles usaram uma membrana biocompatível. A primeira sessão, eles sempre usavam um filtro de área pequena, e daí fazia aumento progressivo. Variou o fluxo de 150 a 350, usaram uma OF de 250 mil. A duração e a frequência variava, mas era em torno de 3 a 4 horas. 191 pacientes podiam ir para randomização, mas 62 pacientes foram excluídos justamente por aquilo que eu falei. 129 pacientes que podiam ir para a randomização, 4 violaram o protocolo. Então, ficou 70 no braço da contínua e 55 na intermitente. Bom, da tabela 1, a gente consegue ver que todos os P's aqui foram maior de 0,05. Então, não teve diferença entre os grupos em si. Mas quando a gente olha dentro de cada grupo, teve uma variabilidade muito grande. Assim, a idade do paciente variou de 19 a 85 anos. A gravidade que ele colocou pelo score SAPS e o número de falência orgânica também era muito variável intragrupo. Isso pode ter influenciado um pouco aí nos resultados. E além disso, assim, metade era cirúrgico, metade não cirúrgico. E quase a metade dos pacientes era de cirurgia cardiovascular e os pacientes não cirúrgicos cardiopatas. Bom, em relação à predição de mortalidade intra-hospitalar, ele também não achou diferença em quase nenhum aspecto. A única coisa que ele conseguiu determinar é que, pelo score de gravidade SAPS, o que dava maior de 70 tinha um odds ratio de 2,81 para mortalidade, e o uso de catecolamina também aumentava a mortalidade intra-hospitalar. Em relação à fluidoterapia, o que ele notou de diferença foi o uso de coloide nos pacientes da hemodiálise intermitente. Daí ele até questiona no final se talvez seja por alguma estabilidade hemodinâmica, por restrição de volume, mas ele não chega a ter nenhum critério aí disso. Em relação à droga vasoativa, o que ele achou de diferença foi o uso de dobutamina maior nos pacientes com diálise contínua. Não sei se tem a ver com a questão de serem os doentes lá com maior de cardiovascular, tanto no grupo cirúrgico quanto no grupo não cirúrgico, mas ele não questiona muito isso. Em relação à PAM de choque, instabilidade hemodinâmica, ele coloca esse gráfico mostrando que a intermitente, assim, ela teve uma variação maior de PAM ao longo do tempo, e talvez, assim, da CVVHDF continuou aí mais uma linha, né? E em relação a choque, que ele caracterizou como a PAM média diária sempre na UTI, assim, todos os dias, menor de 65, com necessidade de vasopressor, ele não encontrou diferença nem de incidência, nem de mortalidade. Em relação à estabilidade hemodinâmica, também não encontrou diferença estatística, e ele considerou como uma variabilidade diária acumulada média de PAM maior ou igual a 30. Aí, assim, ele fez uma prova de que o tempo de hemodiálise era muito maior na contínua, o clearance de ureia, ml por minuto, era bem menor na hemodiálise contínua, mas no fim eles entregam o mesmo clearance médio. E não teve diferença de mortalidade entre o clearance maior ou menor de 20. Tempo de diálise e tempo de internação também não teve diferença estatística entre os dois grupos. Em relação à recuperação de função renal, 97% recuperaram total ou parcial, sendo que metade deles foi a recuperação completa, também sem diferença estatística entre os dois grupos. Bom, tem muitas limitações nesse estudo. Uma delas é que eles estimaram uma população de 100 para cada grupo. Pensando numa mortalidade global de 75%, eles teriam um poder estatístico de 90 por uma diferença de mortalidade de 20. Se estimassem 50%, teria um poder estatístico de 80 por uma diferença de mortalidade de 20. Mas a realidade foi que eles conseguiram um N de 55 para intermitente e 70 para contínua. E eles encontraram uma mortalidade menor do que eles tinham previsto, que foi de 49%. Eles calcularam um poder estatístico de 80% por uma diferença de mortalidade de 25%. Bom, eu trouxe só algumas ressalvas aí e benefícios, mas não sei se isso vale discutir nesse momento, né? Que a amostra era muito pequena, teve um poder estatístico muito menor, a duração do estudo foi menor que a esperada, porque eles não conseguiram
cravar que todos os pacientes fossem randomizados de acordo com o que eles tinham previsto. A população era de 2/3 de homens brancos, então ele nem conseguiu fazer análise de subgrupo. Ele questiona a questão dos extremos de gravidade, que a gente viu do SAPS lá, alternando 20 a 120. Não tinha controle de tratamento de suporte. O número de aparelhos CVV-HDF era bem restrito, então isso dificultava aí na hora da randomização. E ele traz alguns benefícios conceituais do CVV-HDF, que ele até faz o advogado do diabo no final, que ele fala que talvez a intermitente você consiga chegar no meio termo e igualar em termos de estabilidade hemodinâmica, remoção de citocina, facilitar o uso de dieta parenteral por conta do volume que entra e entregar a dose de diálise. Obrigado, Andresa. Próxima apresentação é do Paulo. Você talvez não precise da tela. Ou eu consigo ficar passando por aqui? Então melhor eu vou passando. Não, eu não sei se ele vai transicionar o slide que eu digo. Bom, dando continuidade às apresentações do PET de hoje, eu vou falar do HEMODIAF Trial, que comparou estratégia de hemodifiltração contínua versus hemodiálise intermitente nos pacientes com disfunção renal aguda, no contexto de síndrome de disfunção de múltiplos órgãos. É um trabalho multicêntrico, randomizado, realizado, publicado no Lancet em 2006, que se propõe a responder uma pergunta que é até bem mais antiga. Já tem uns 45 anos que a gente faz hemofiltração contínua. Como a Bruna falou, naquela época fazia mais arteriovenosa com esse tipo de canulação, mas até das primeiras descrições com resultados até não tão diferentes do que a gente viu. Essa primeira publicação aqui com 20 pacientes, 8 acabaram indo para casa bem com a função renal recuperada. Provavelmente não melhorou tanto. Mas ficou a dúvida se seria melhor a gente fazer um método contínuo ou um método intermitente de hemodiálise para esses nossos pacientes. Então esse trabalho foi feito na França, que envolveu 21 centros diferentes, envolvendo desde centros acadêmicos a centros não acadêmicos, e que aconteceu num período aí do final de 99 até o começo de 2003. Quem que entrava? Então, os pacientes com disfunção renal, que ele definiu como ureia acima de 216, uma creatina acima de 3,5, e posteriormente acabou incluindo também um débito urinário abaixo de 20 ml por hora, porque estava tendo dificuldade de recrutar pacientes que iam precisar de terapia substitutiva renal e que tinham disfunção orgânica importante caracterizada por esse LODS score. E acabou tirando pacientes gestantes menores de 18 anos que já tinham a doença renal crônica definida por um creatinina basal maior que 2, causas específicas de IRA como obstrutivo vascular, que continuavam usando IECA com alto risco de sangramento, que talvez não fossem tão graves com SAPS mais baixo e talvez moribundos ali com expectativa de vida menor do que 8 dias. No fim das contas, quem foi para a diálise contínua usou a máquina Prisma, utilizando soluções com bicarbonato, e o grupo intermitente era o que tinha disponível. Fosse a gente aqui, talvez fosse a Dinius que a gente ia usar, um dialisato também com bicarbonato. Para as duas estratégias, o filtro era o mesmo, que era um filtro AN69, o mesmo que acabou de ser apresentado. O grupo da diálise contínua, eles deram algumas orientações de como começar. Então, um fluxo de sangue de pelo menos 120 ml por minuto, um fluxo de dialisato de pelo menos 500 ml por hora, um fluxo de UF efluente de pelo menos 1000 ml por hora, uma troca já programada de membrana a cada 48 horas. Já para o grupo da diálise intermitente, um fluxo de sangue de pelo menos 250 ml por minuto, com dialisato de 500 ml por minuto. E interessante que eles já recomendavam começar com uma temperatura mais baixa, de 35, e um sódio mais alto de 150, sempre com conexão isovolêmica, talvez para aumentar a tolerância da diálise. Um tempo mínimo de 4 horas de diálise. Com isso, eles almejavam atingir no grupo contínuo uma ureia abaixo de 180 e no grupo intermitente uma taxa de remoção de ureia superior a 65%. Uma análise mais específica, com cálculo de KTV ou alguma coisa nesse sentido, não era dentro da proposta deles, era mais baseado no que eles faziam habitualmente. Tinha algumas trocas possíveis, já planejadas, de um grupo para o outro, geralmente do grupo contínuo para o grupo intermitente, que baseava-se principalmente em termos de melhora clínica, que era medido por um LOD score menor do que 5 por 3 dias consecutivos,
ou o paciente estava muito tempo em contínuo e a equipe médica julgava que seria interessante para ele trocar de grupo. Por outro lado, ele podia trocar também de forma não planejada, caso tivesse alguma outra intercorrência. Então, pacientes com instabilidade hemodinâmica, ou então que a equipe considerasse que o método estava insuficiente para as demandas metabólicas daquele paciente, que apresentasse sangramentos importantes, talvez a anticoagulação não fosse uma boa para ele, ou algum outro problema técnico que inviabilizasse o método que ele estava em uso. Com isso, ele se propunha a ver como desfecho primário a sobrevida desses pacientes em 60 dias, mas analisando também de forma secundária a sobrevida em 28, 90 dias, o tempo de permanência na UTI, no hospital como um todo, o tempo que ele ficou fazendo terapia substitutiva, quantos tiveram recuperação renal e alguns eventos adversos. Para avaliar isso, eles calcularam que eles iam ter uma mortalidade a priori de 45% no grupo intermitente, que eles pretendiam reduzir para 30% no grupo contínuo, ou seja, uma redução de mortalidade de 15%. Com uma perda de segmento de 10%, para ter um poder de 90%, eles calcularam que eles iam precisar de mais ou menos 240 pacientes por grupo. O que a gente vê é que, ao final de 20 meses, eles tiveram uma mortalidade bem maior do que a esperada, fizeram análise interina, não encontraram nada que justificasse pausar o estudo, mas eles acabaram recalculando a amostra e ela foi reduzida de 240 para 180 pacientes por grupo, ou seja, uma redução de quase um quarto do que estava proposto inicialmente. No final, então, 360 pacientes acabaram sendo randomizados, sendo mais ou menos 180 para cada braço, sem nenhuma perda de segmento, mas até com uma grande troca aí de crossover, principalmente do grupo contínuo para o grupo intermitente. 30 pacientes acabaram trocando por grupo de diálise intermitente, quando, do contrário, apenas 6 mudaram de grupo. Se você for analisar a tabela 1, são pacientes, é um grupo relativamente homogêneo, mas com predominância de homens, ali em torno de 65 anos, em sua grande maioria internados por motivos clínicos e doentes graves, visto por um SAPS-2 alto, um load score alto, a maioria usando droga vasoativa ou em ventilação mecânica. E, como todos os nossos estudos, um resultado neutro, que a gente até vê a curva de Kaplan-Meier toda juntinha aqui. E um detalhe interessante que ele narra no artigo, que é que os pacientes em diálise intermitente tiveram uma redução de mortalidade ao longo do estudo, sugerindo que talvez ao longo do estudo eles foram aprendendo melhor como fazer diálise intermitente. E, em termos de eventos adversos, talvez diferente do que a gente esperaria, não teve tanta hipotensão a mais no grupo de diálise intermitente do que a gente vê no grupo contínuo. Por outro lado, os pacientes em diálise contínua tiveram uma tendência bem maior de hipotermia do que os pacientes em diálise intermitente. Talvez diferente até do que a gente veria aqui, que a gente não consegue ajustar a temperatura. Em relação à dose, ele não mediu nada especificamente para o paciente em diálise intermitente. O que a gente sabe é para o paciente em diálise contínua, que se você for analisar isso aqui um pouco mais a fundo, vai dar algo em torno de 29 ml por quilo-hora, que está dentro do que a gente pensaria. E é interessante que essa dose aumentou ao longo do estudo, provavelmente por alguns trabalhos que foram publicados na mesma época. O que a gente pode tirar disso? Talvez que a gente continue sem saber se tem um que é melhor do que o outro ou não. Provavelmente os dois funcionam. Se você souber fazer direitinho, quase todos os dois dá para você fazer para a maioria dos pacientes, a depender da situação em que eles se encontram. Obrigado, Paulo. Vou chamar então o Guilherme para fazer a próxima apresentação. Bom, continuando aqui o PETIA, eu vou falar sobre esse artigo de 2009, que compara também a contínua com a intermitente em pacientes com migraina aguda nas unidades de UTI. Bom, o racional do projeto foi que a IRA realmente é uma condição muito frequente nas UTIs, acometendo em grande parte dos pacientes com disfunções múltiplas de órgãos, sendo assim necessário o conhecimento das melhores estratégias terapêuticas. Em relação à terapia contínua intermitente, ainda nesse momento, em 2009, não há evidências sobre qual estratégia apresenta o melhor prognóstico. Aqui eu trouxe o guideline de 2019 aqui, da Renal Association Clinical Practice, que eles recomendam que não tenha uma terapia que seja definitivamente melhor ou melhor prognóstico, que seja guiado pela clínica do paciente e individualizado.
sejam ambas complementares. Então, voltando lá para 2009, como os estudos anteriores a esse também não tinham ou poder de qualidade ou necessariamente com N grandes, foi feita a pergunta: qual a melhor modalidade de diálise de acordo com a gravidade dos pacientes internados na UTI com injúria renal aguda? Sobre o desenho do estudo. Foi um estudo de caso randomizado, multicêntrico, prospectivo, realizado em 9 hospitais na Bélgica, com um N de 316. Os pacientes foram estratificados pelo Sharp Score e classificados em 3 classes de gravidade. Não é 30, 30, 60 e maior que 60, e depois eles foram randomizados. Aqui está um resumo do que é o Sharp Score, foi feito na década de 90, com cálculo de probabilidade de morte dos pacientes com IRA nas unidades de UTI, usando aquele algoritmo aqui, e essas variáveis, que vai desde idade, albumina, tempo de albumina, se está em uso ou não de ventilador mecânico, se tem algum componente cardíaco, bilirrubina, sepse e hipotensão. Dá para perceber pelo algoritmo que em T0, no momento do diagnóstico da IRA, a hipotensão e a sepse são os que têm maior valoração aqui dessa pontuação. Sobre os critérios de inclusão da população: adultos maiores que 18 anos, com diagnóstico de IRA, tendo como basal de creatina no mínimo de 2, e foram excluídos os pacientes com doença renal crônica prévia, definido como basal de creatina maior que 1,5, ou tamanho reduzido do rim ou ultrassom. Então, foi feita a comparação da contínua, com 144 pacientes, versus a intermitente, com 172 pacientes. A anticoagulação do manejo foi de acordo com o protocolo de cada centro hospitalar, e foi necessário no mínimo 3 dias consecutivos de terapia, podendo ser estendida de acordo com a necessidade de cada paciente. Sobre os desfechos. O desfecho primário foi a mortalidade durante a internação hospitalar, e os efeitos secundários foi o tempo de permanência na UTI, o tempo de permanência no hospital e a taxa de filtração na alta hospitalar para os sobreviventes. Sobre análise estatística. Para análise por intenção de tratar, o desfecho primário foi analisado por teste T-Student quadrado, a curva de sobrevida por modelo de regressão de Cox, a de subgrupo regressão logística univariada, o tamanho da amostra foi estimado em 407 pacientes, para um poder de 80% e um alfa de 5%, estimando uma diferença de 10% na mortalidade para que houvesse algum significado estatístico. O fluxograma de distribuição dos pacientes, inicialmente foram selecionados 1.303, 653 não tinham indicação de diálise, dos que sobraram, 344 foram excluídos por diversos motivos, como não tinha modalidade no centro, atraso, problemas computacionais de randomização. No final, foram randomizados 316 pacientes. Aqui estão as características, os dados coletados no momento do diagnóstico de IRA nas UTIs, tanto do grupo de intermédio quanto da contínua. A gente não vê diferença estatística em nenhum dessas, resumindo, e todos são estatisticamente iguais, tanto a parte epidemiológica clínica quanto os critérios de gravidade dos pacientes incluídos no grupo. Aqui estão os desfechos. Em vermelho está o desfecho primário, que é a mortalidade hospitalar. Também, como todos os outros estudos, não houve diferença estatística. Sobre o tempo de permanência hospitalar e na UTI também não houve diferença. E também na taxa de tração anular na saída do hospital. Aqui na análise do subgrupo, com a mesma coisa, não houve aumento do risco relativo da contínua em relação à intermitente em todos os subgrupos analisados. Além disso, foram excluídos fatores contribuidores que poderiam atrapalhar essa análise, e também não foi visto aumento desse risco relativo. Na curva de sobrevida de risco proporcional de Cox, também as duas curvas não tiveram significância estatística, tanto no tempo de permanência na UTI, quanto no tempo de permanência hospitalar. Aqui é só os resultados da curva anterior de sobrevida. A mortalidade após 10 dias e 30 dias, também não, como foi estimado no começo do estudo, não houve um aumento de 10% entre cada uma das terapias intermitentes contínuas. Em uma análise separada que incluiu os pacientes não randomizados anteriormente, também não foi vista diferença estatística entre as terapias.
O que diferencia esses dois modos de análise que fizeram também que os pacientes desses que não foram randomizados, eles tinham menos pontos na parte 2 e eram mais jovens. E foram do mesmo jeito classificados e comparados de acordo com o Sharp Score. Então, na discussão, pontos mais negativos do estudo, ele não alcançou o número desejado de pacientes para obter o poder de 80%, menos de 50% da população inicialmente eleita foi randomizada, e hipótese de desfechos secundários mais de longo prazo para os pacientes que sobreviveram. Pontos mais relevantes do estudo, que realmente houve uma estratificação dos pacientes, de acordo com a gravidade, antes da randomização, uma coisa que não tinha sido feita de maneira tão eficaz nessa época. E os pacientes mais críticos foram analisados nos subgrupos, principalmente nos da sepse e na ventilação mecânica, que também não foi visto diferença significativa. Aqui são alguns questionamentos. Se é necessária uma análise mais detalhada dos pacientes mais críticos, se é necessário um N maior, uma melhor padronização prévia das terapias para o estudo e comparação entre outras modalidades de diálise e até mistas. E agora a última apresentação do dia, eu vou chamar o Ismael, por favor. Bom, boa tarde. Vou apresentar então o estudo COM20, que foi um estudo que comparou a diálise, como os prévios, né? Diálise intermitente versus contínua no cenário de UTI em pacientes graves. Foi publicado no Critical Care em 2014. Então, o porquê do estudo? Eles fizeram uma análise previamente, antes da elaboração do estudo, eles viram que só existiam 2 RCTs multicêntricos que compararam diretamente a contínua versus a intermitente, que foi o Vinsonot, 2006, apresentado pelo Paulo, e o Lins, 2009, e eles tinham como resultado que não houve diferença significativa entre os grupos. Daí, então, surgiu esse estudo em 2014. O objetivo dele foi analisar o potencial impacto da escolha inicial da modalidade de diálise, a intermitente versus a contínua, e foi separado no grupo 1 da intermitente e o grupo 2 CVVH, a hemofiltração venovenosa contínua. Então, a metodologia foi um estudo unicêntrico, foi nas UTIs do Hospital da Universidade de Charité, na Alemanha, no departamento de nefro e de terapia intensiva, randomizado, prospectivo, controlado, aberto, e os pacientes foram recrutados de janeiro de 2002 até outubro de 2007. Então, os critérios de elegibilidade. Inclusão, eram todos os pacientes que tinham maior que 18 anos, com indicação de terapia e substituição renal, e os de exclusão eram os pacientes com doença renal crônica, com creatinina maior que 3, previamente ao estudo, ou pacientes dialíticos, excluídos transplantados renais, e também os pacientes que não tinham indicação de estar na UTI. E o que eles definiam como necessidade de terapia e substituição renal? Pelo menos um dos seguintes: sintomas clínicos de uremia, encefalopatia, pacientes com náuseas persistentes, oligúria persistente ou anúria, hipervolemia refratária de diurético-terapia, um BUM maior que 100, um clear de creatinina menor do que 0,1 ml por quilo, acidose metabólica com pH menor que 7,2 refratária ao tratamento e hipercalemia refratária. Follow-up, então. O objetivo do tratamento com a diálise é que em 72 horas os pacientes eram para ter ausência de qualquer critério de terapia de substituição renal e o nível sérico de ureia entre 100 e 150. O crossover entre os grupos era permitido e era definido pelo médico assistente do paciente, e a principal indicação foi a instabilidade hemodinâmica da intermitente para a contínua, e da contínua para a intermitente foi necessidade de mobilizar o paciente, uso de heparina e distúrbios eletrolíticos. E os pacientes eram seguidos até 14 dias após o início da diálise, a saída do estudo por não consentimento ou morte. Então, o desenho do estudo. No grupo intermitente, o fluxo de sangue era de 200 a 250 ml por minuto e o fluxo dialisado de 500 ml por minuto, um total de 4 horas por dia. E da contínua, o fluxo de sangue de 200 ml por minuto e a dose da diálise de 35 ml quilo-hora, realizada 24 horas por dia. O desfecho primário foi uma sobrevida de 14 dias após o fim da terapia de substituição renal,
E o secundário, mortalidade de 14 e 30 dias de todas as causas de mortalidade hospitalar, dias de morte na UTI, dias na UTI no hospital, dias livres de diálise, total de dias em uso de vasopressor e ventilação mecânica, e o curso de severidade da doença, como escolhas do SOFA e a PASH. Aqui, então, o baseline do estudo. Inicialmente, eles randomizaram 995, mas a maioria foi excluído por critérios, tanto porque eles não aceitaram participar ou porque não tinha máquina disponível. Randomizados estão 252, 129 e 123. Um perdeu segmento em cada grupo, então no final de 128 pacientes. A análise estatística, então, eles calcularam um poder inicial de cálculo do estudo que era 200 pacientes por braço, assumindo que poderia ter uma taxa de falha em terapia de 40% a 80%. O princípio foi de intenção de tratar, e eles também usaram o teste T para variáveis paramétricas e o teste Pi quadrado para variáveis categóricas. Aqui o baseline, então, do estudo. A média de idade dos pacientes dos grupos eram bem semelhantes, 60 anos. A principal causa que gerou a internação na UTI dos pacientes eram causas clínicas, 93% e 94%. Em relação ao nível de ureia, 159 e 156, bem próximo. Os pacientes, eles tinham uma média, até a randomização para os grupos, de um dia da chegada na UTI, então, em ambos os grupos, e 88% versus 84% estava em ventilação mecânica e a maioria também em uso de vasopressor. Então, os pacientes eram bem graves. Em relação aqui à razão de o paciente ter necessitado de terapia de substituição renal, a principal causa foi sepse, em ambos os grupos, e segundo, o choque cardiogênico. Em relação aqui aos resultados, o desfecho primário sobre os 14 dias foi bem parecido entre os grupos, sem significação estatística, também como mortalidade, dias até a morte na UTI, e mortalidade também dias na UTI, não teve nenhuma diferença significativa. E a principal causa de morte foi sepse e depois falência pulmonar. Em relação também aos dias na diálise e dias livres de diálise, também não houve diferença entre os grupos. A única diferença que a gente teve do switch, que foi o crossing over dos pacientes. E 19% passou do grupo intermitente para o grupo contínuo e 45% do grupo contínuo para o grupo intermitente. Aqui uma curva de Kaplan-Meier que ele avaliou a sobrevida versus os dias da randomização. As curvas parecem se separar aqui, mas não houve diferença significativa, então não tem diferença sobrevida dos pacientes. E aqui ele faz uma análise sobre grupo em pacientes mais graves com uso de vasopressor com norma maior que 0,3. Também não houve diferença significativa entre os grupos. Então, de conclusão, como já tinha falado em todos os outros RCTs prévios, não houve diferença em relação à mortalidade dos pacientes. Então, batendo de acordo com os demais estudos apresentados previamente, e de limitações ao estudo, ele fala que poucos pacientes foram recrutados, só 63%, e o principal motivo foi porque durante o estudo, o financiamento foi cortado, mudaram as máquinas de diálise, mudaram os protocolos, mudaram os banhos, então os próprios médicos falaram que eles queriam que o estudo parasse para não ter viés durante a randomização. Houve um enorme crossover entre os grupos, foi um estudo unicêntrico, só em um hospital na Alemanha, e também o motivo que ele justifica que poderia ajudar na randomização, eles excluíram os pacientes que já tinham um ADRC avançado, que poderia esclarecer melhor se haveria um sobrevivo. Obrigado, pessoal. Bom, então, fizemos as 5 apresentações. Eu queria que alguém de vocês aí, se alguém apresentou, até não, desse uma resumida aí no que acha que tirou de tudo isso, o que a gente consegue concluir, e aí depois a gente começa a discussão. Alguém quer resumir tudo aí pra gente? Não, acho que foram 5 artigos que tentaram esclarecer uma dúvida que acho que a gente tem até hoje, se vale a pena fazer uma ou outra, se tem uma melhor que a outra. Aparentemente não. Acho que foram foram artigos que têm dificuldade em estratificar isso de uma forma, assim, com um N bom, com uma restrição de mortalidade que seja razoável, usa um cálculo amostral que acaba sendo uma coisa que a gente sabe que não vai dar certo. Mas mesmo assim,
Acho que fica ainda a dúvida se existe alguma que é melhor que a outra mesmo, com uma tendência a gente achar que meio que tanto faz, o importante é ter disponível, ajustar uma hora certa, e acho que a aula que o Pedro deu semana passada, né, que ainda tem essa outra discussão do tempo, que você vai começar precoce, que acho que é uma outra coisa que vai influenciar também na mortalidade, que é diferente, mas também tem um ponto aí. O que eu achei interessante, que eu não tinha noção, eu achava que realmente a intermitente era muito pior no sentido de hipotensão, mas aparentemente não é, né? E os pacientes com hipotensão ou sem hipotensão, tanto fazem a mesma quantidade de hipotensão com ambas, quanto têm a mesma mortalidade, comparando se eles já estavam muito hipotentes. Sugere aí que é importante a gente ter a disponibilidade, mas uma contra a outra ainda não conseguiu se provar algum efeito. Eu gostei muito, queria iniciar parabenizando vocês pela apresentação. O FET é muito tenso, achei que vocês conseguiram se organizar bem no tempo, achei bem legal. Eu acho que tem algumas particularidades nos trabalhos que me chamaram muita atenção. A primeira, do trabalho que a Andressa apresentou, era mais que 50% dos pacientes pós-op cirurgia cardíaca. É muito diferente. Esse paciente é um paciente muito diferente. Então, tipo, é o paciente que recebeu mais dobuto, é o paciente que ele vai ficar mais grave, ele vai inflamar mais, ele vai receber mais que 1 micrograma quilômetro de hora e ele não vai morrer. Tipo, esse é o paciente que não morre. Então, ele é um paciente muito diferente. Então, o seu trabalho, eu levo ele um pouco diferente dos outros, na minha opinião. Dos outros trabalhos, o que eu levo para a minha prática, principalmente o do Paulo e o do... que tiveram muito crossover, né? Vocês falaram assim, teve muito crossover. Gente, mas no dia a dia a gente faz isso, né? O cara tá muito grave, a gente liga a contínua, espera um tempo, aí quando ele começa a melhorar, que a gente tenta, às vezes, vamos ver se consegue fazer um intermitente e tudo mais. Então, apesar de ter muito crossover, me parece muito a nossa realidade. Assim, um N que não foi o máximo, tudo mais, mas parece muito mais o que é mais próximo. Talvez a mortalidade seja muito semelhante, justamente porque você está conseguindo otimizar o melhor tratamento que ele precisa naquele momento. Esse é aquele cara que está com 1 micrograma por minuto de nó, que você tenta ligar uma contínua, e se você ligar a intermitente, a gente sabe que não vai ligar, que vai dar muito ruim, muito rápido. Então, eu acho que a gente não conseguiu ainda fazer um trabalho que mostre, assim, não sei também se é uma resposta muito lógica, mas que, nossa, uma diferença muito grande, como todo mundo estava esperando. Eu não sei se a gente consegue fazer esse trabalho pelas indicações e pela situação de cada paciente, pela gravidade de cada paciente específico. Tem as outras, eu acho que faz parte do processo essa transição de método, né? Eu acho que faz parte. Tem outra coisa que eu ia falar, mas acho que eu esqueci. Mas eu gostei muito dos trabalhos, eu acho que reforça o que a gente já faz, tipo assim, Francisco, a gente, não tem diferença, mas eu quero ter uma máquina de diálise contínua no meu hospital. Então, tipo, a gente sabe que essa transição, ela é legal. E em relação à hipotensão intradialítica, foi uma coisa que a gente já até discutiu no ano passado, aumenta o tempo de internação, às vezes é necessário, no intermitente, transicionar para método contínuo. Acho que quem falou dos colóides, tem trabalho que mostra que você fazer albumina durante a hipotensão intradialítica para ver se você consegue manter no método. Então, acho que é uma coisa que interfere muito e que quanto mais a gente conseguir reduzir isso, quer seja por método, não mudança de método dialítico, mas por medidas clínicas bom, porque tem impacto para o paciente. Talvez por isso que eles usaram mais colóides também. Mas sei que, de uma forma geral, eu gostei dos trabalhos de vocês. Eu vi vocês meio reticentes, assim, cadê? O resultado não foi positivo. Mas eu acho que é porque é difícil de construir e tem muita informação que para mim faz muito sentido, sabe? Não sei. Eu concordo com tudo que você falou, assim, e eu acho que essa resposta definitiva vai ser muito difícil de conseguir. Porque, assim, se você for parar para ver, a maioria dos estudos tiveram períodos de recrutamento muito longos, 5, 6 anos para recrutar, e a maioria não conseguiu recrutar os doentes que precisava. O estudo do Ismael teve que parar porque eles trocaram a máquina de diálise, porque lançou uma máquina nova, que era tudo diferente. Então, eu acho que essa é a resposta muito categórica que a gente vai querer, isso a gente não vai ter. Fora que às vezes é muito difícil, assim, também se mostrar uma diferença de mortalidade, não é como se estivesse comparando, tipo, dialisar versus não dialisar, que eu vou ter uma diferença de mortalidade muito grande. Eu estou comparando tratar versus tratar com outra coisa. Isso, às vezes, para dar uma diferença de mortalidade de 15%, 20% é meio que irreal, né? Isso Mas talvez, assim, eu acho que foram vários estudos neutros, mas que me acalmaram o coração no sentido, tipo assim, cara, se você tiver experiência com o que você está fazendo, a depender de como você seta as coisas, talvez dê certo. Acho que a gente
também me surpreendeu muito quão pouco impacto a gente faz para muitos desses doentes. Tipo, a maioria dos estudos tem mortalidade na casa de 60%, 70%. Então, são doentes gravíssimos, todos que foram apresentados, e que mesmo com diálise, mesmo com tudo que a gente faz, a gente ainda influencia muito pouco, né? O que eu também achei até curioso, assim, vendo a parte de história da diálise e tudo, a gente faz métodos super modernos, mas com uma diferença talvez não tão grande como a gente gostaria, né? Eu queria levantar uma reflexão, o Luiz me corrija se eu estiver falando alguma besteira aí, mas a impressão que eu tenho, assim, da maioria dos trabalhos, porque como a gente, para recrutar muito paciente para o trabalho, a gente precisa de um número maior, em geral, a pergunta que é feita nos trabalhos, desses todos que a gente viu, é dialisar contínuo versus intermitente tem diferença? E é uma pergunta genérica, do tipo, o paciente precisa de diálise, ou dialisar contínuo ou intermitente? E essa resposta me parece ser meio consistente de que, de forma geral, para todos os pacientes, não parece ter uma diferença importante. O que a gente faz no dia a dia é um pouco diferente. A dúvida que a gente costuma ter no dia a dia não é exatamente essa. Pô, o paciente precisa de diálise, preciso ligar contínuo ou intermitente. É assim, poxa, esse paciente precisa de diálise e está muito grave. Será que ele tolera? Será que tem algum subgrupo nesses pacientes que eu vou precisar dialisar que vai melhor que o contínuo? Então, essa pergunta, tipo, quais dos pacientes que são um subgrupo, talvez, possa se beneficiar de contínua, não é exatamente o que a gente está vendo sendo pesquisado nesses estudos. E que isso, em geral, é difícil de se pesquisar, porque são N's muito menores, então já é difícil você randomizar para contínua versus intermitente. Imagina, para contínua versus intermitente na subpopulação que tem tal doença, ou tal, tanto de vasopressor, tanto sei lá o quê. Então, em geral, a gente usa mais dados fisiológicos para pensar em usar um método ou outro, do que dados de estudos randomizados que se mostram mudanças de desfecho. E tendo em mente essa questão fisiológica, então a gente precisa pensar na fisiologia de um método e de outro, e o que teria de peculiaridades de um ou de outro que pode ser melhor para cada paciente. Então tem situações em que vocês pensam que a contínua pode, por questões fisiológicas, ser mais benéfica para o paciente, vocês conseguem, ou a intermitente, vocês conseguem pensar em alguma situação assim? Doença hepática, né, que a gente dialisa mais o paciente da contínua por causa da hiperamonemia. Para você não ter um desbalanço muito rápido da amônia e ela se reacumular a questão de edema cerebral, né, do neurônio. Na contínua a gente conseguiria manter assim, um nível mais contínuo para não ter grandes variações. Quando o paciente está com uma ureia extremamente alta também, acho que o ideal seria iniciar numa contínua, justamente para esse mesmo raciocínio. TCE, né, os pacientes eles sempre priorizam a questão também da hipertensão intracraniana para priorizar a contínua também. Principalmente pela questão da variação do sódio também, né? Consegue ajustar mais na contínua, tender a manter o paciente com sódio um pouco mais alto. Uma coisa bem interessante, eu vou abrir um artigo aqui legal, que fala um pouquinho sobre essa questão fisiológica do paciente com hipertensão intracraniana, hormônio, tudo isso. Será que eu preciso? Acho que não vou precisar disso, acho que não vou falar dela. Tem dois artigos que falam sobre essa questão da contínua na variação de ureia e da hipertensão intracraniana. Um outro.
Mas basicamente a ideia. Então, basicamente, a ideia de você, a diferença fisiológica entre a diálise contínua e intermitente é o quão rápido você vai tirar as coisas. Então, o paciente, por exemplo, você quer criar uma terapia subjetiva, você não quer variar uma ureia tão rápido. Principalmente por isso, você não quer baixar muitas osmolaridades, o cérebro está com uma de isoosmolar ao sangue. Se você baixar as osmolaridades do sangue, você joga no água para dentro e a ureia. Então, como que varia a ureia na diálise contínua e intermitente? Porque a gente sabe que se você pegar um período mais estendido, então, isso aqui é um paciente que fica 24 horas em contínua e 24 horas em intermitente, após um dia de terapia dialítica das duas coisas. A quantidade de ureia que você tira dos dois é a mesma. A diferença aqui é o tempo que você vai fazer isso. Então, em preto é o cara que está em contínua, e em branco é o cara que está intermitente. Na contínua ele fica tantas horas aqui na diálise, e por hora ele tira isso aqui de ureia. Na intermitente ele fica só um pouquinho de hora na diálise, e por hora ele tira isso aqui de ureia. Então, no final das contas, ele tira a mesma coisa, só que de uma maneira mais lenta, que talvez não piore tanto o dano cerebral. Essa é uma questão. A outra é a autorregulação cerebral. Vocês já ouviram falar sobre isso na diálise? Tem um relato de caso, um paciente, não vou falar de super, mas que eles pegaram um paciente que tinha um TCE grave, tinha uma hemorragia intraparenquimatosa, estava com uma inflamação de pico, e estava com aquela oximetria de tecido cerebral contínua. E eles ficaram avaliando, durante as várias sessões de hemodiálise contínua e intermitente, como que variava a pressão de perfusão cerebral, a saturação de oxigênio cerebral e a pressão intracraniana. E o que eles viram nesse paciente é uma perda da autorregulação cerebral quando você fazia, então era o mesmo paciente fazendo sessão de intermitente ou contínua. Durante as sessões de intermitente, tinha uma perda da autorregulação cerebral, você tinha uma menor pressão parcial de oxigênio lá, você tinha uma menor pressão de perfusão cerebral, menor responsividade dos vasos, e quando esse mesmo paciente fazia contínua, ele mantinha um pouco mais essa autorregulação. Que sugeriria que talvez, nesse caso, o paciente tivesse um benefício da diálise contínua. Mas, de novo, não é um randomizado e tal. Agora, nenhum dos estudos que a gente viu estuda especificamente populações com TCE ou hepatopatas. Eu vou ver se eu consigo abrir esse artigo, só preciso pegar a referência. E algum de vocês conseguem pensar em um benefício da intermitente agora, do outro lado? Hipercalemia refratária, que você precisa tirar bem mais rápido, né? Correção de acidose, coisas que você precisa resolver no momento ali, né? Falando em intoxicações, tem intoxicação que é melhor se fazer o método contínuo, que aí se olha o tamanho da molécula, que ela é filtrada, entendeu? Uma vez que você escolhe uma contínua mesmo, uma intoxicação, porque é uma molécula dialisada, né? Eu acho que é só uma contínua. Eu acho que é filtração. Então, só para ilustrar o que a gente falou, esse é o caso. Você tem um paciente que fez um TCE grave, tem uma hemorragia intraparenquimatosa, e você coloca ele, então, isso aqui é a pressão intracraniana conforme a pressão arterial do paciente, certo? Então, num paciente que tem uma autorregulação cerebral normal, você espera que, conforme a pressão sistêmica aumente, o que aconteça com a pressão de perfusão cerebral? Se mantém a mesma? Perfeito, porque vai estar autorregulando ali. No paciente que faz diálise, nesse paciente que fazia diálise intermitente, conforme subia a pressão arterial, a pressão intracraniana subia junto, tá? E aí, no paciente em diálise contínua, a pressão arterial podia variar, a pressão intracraniana se mantinha estável, ou seja, a autorregulação parecia estar mais preservada. E aí, nesse mesmo caso, então, você via que você tinha uma pressão de perfusão cerebral e conforme aumentava a
pressão cerebral no paciente contínuo, você aumentava a pressão parcial de oxigênio, e isso acontecia nos dois, mas em números absolutos, a pressão parcial de oxigênio no paciente contínuo estava sempre um pouco maior. E isso aqui é o índice de reatividade arterial do cérebro, também estava mais preservado no paciente contínuo do que intermitente. Parecia ter uma fibrilação mais preservada. E tem a questão de classificação também. Com isso aqui Pessoal, parabéns pelas apresentações, viu? Assim, na verdade, vocês já comentaram a maior parte das coisas que eu anotei aqui para comentar, então não vou ficar repassando o que vocês já falaram. Eu queria só fazer uma provocação e aí depois fazer um comentário a mais. Como que você justifica para o gestor, baseado nos 5 trabalhos que vocês apresentaram, a necessidade de manter diálise contínua no hospital? Vocês acabaram de falar que não tem diferença, então por que eu tenho que ter diálise contínua? Por que eu não posso deixar só intermitente? O que eu penso nisso é que, apesar de não ter diferença no método, faz diferença dialisar e não dialisar. Então, tem pacientes que não vão tolerar a diálise intermitente. Se eu não tiver a máquina, não é que eu vai fazer diferença, mas eu não vou dialisar o paciente. Então, eu iria por essa justificativa. Que a gente comentou. Você roubou. Você acabou de roubar o que eu ia falar. Eu acho que tem essa situação especial que a Bruna falou, mas assim, eu conto por experiência própria que onde eu fiz residência de clínica, o hospital de urgência não tinha, ou tinha uma máquina de contínua, mas nunca ligava porque não tinha funcionário suficiente para ligar. E meio que eles tocavam do jeito que tinha. Lógico que não era uma unidade que tinha muito transplante hepático, não tinha quase nunca, acho que nunca vi uma encefalopatia hepática aguda, alguma coisa assim que precisasse da contínua por esses motivos aí da amônia e tudo mais, mas às vezes se não tiver e for para tocar, eu já vi isso acontecer, se é o melhor ou não é uma outra questão. Todo mundo já deve ter visto algum lugar que não tem, né? Acho que é justificável ter por realmente esses pacientes que talvez não vão tolerar, mas se não tiver, ou a gente tenta. Eu acho que é uma coisa que se você tiver melhor, por todos os motivos que eu não falar, mas talvez não seja a coisa mais essencial de todos você brigar com o seu gestor. A outra coisa que eu penso é pensando um pouco do que o André falou mais cedo, a gente não estratificou bem esses pacientes. A maioria estava em droga vasoativa, mas eu não lembro de nenhum dos estudos botar, tipo, por quanto de droga vasoativa estava. Exato. Isso, era isso que eu queria ver. Quantos que foram, por exemplo, desses pacientes que os médicos recusaram, quantos foi porque também estava começando a ficar muito grave e tudo. Porque o doente que está com meio micrograma aqui no minuto de nora, que você está com vaso no teto, é o doente que a gente habitualmente não considera de ir para diálise intermitente. Eu imagino que seria o doente que a gente também pensaria em não incluir nesses estudos. E aí eu não sei se para esse paciente a gente pode dizer que realmente a intermitente é igual, mesmo os estudos mostrando, estava com droga vasoativa, ok, mas uma coisa ele está com 0,05 de nora, uma dose pequena, ele está com nora estourada, né? Era mais para provocar mesmo. Só, na verdade, a questão que eu queria levantar é que foi o que o Francisco falou, né? Assim, apesar da gente ficar aqui discutindo se faz diálise intermitente ou contínua, a gente vive numa bolha, né? Assim, sei lá, 95% ou mais dos hospitais do Brasil não tem diálise contínua. Então não existe essa discussão, ou diálise intermitente ou diálise intermitente. Eu mesmo fui diarista durante quase 2 anos num hospital que só tinha diálise intermitente. E aí a gente se virava com o que a gente tinha, entendeu? É só para, enfim, era mais para provocar vocês, mas para relembrar que acho que a realidade do mundo não diria, mas talvez a realidade do Brasil é que muitas vezes você só vai ter intermitente. Obviamente, se você puder ter a contínua também, eu acho que agrega para alguns casos, né? E acho que o suprassumo do que eu ia falar é um pouco do que vocês já discutiram, né? É que talvez a gente esteja fazendo a pergunta errada do jeito errado, né? Porque, na verdade,
Não é para todo paciente que eu quero saber se eu dialiso intermitente ou contínuo. É para uma subpopulação específica de pacientes que eu acho que não vão tolerar a diálise intermitente. Né? Nenhum desses estudos abordou especificamente só essa subpopulação. O outro comentário que eu queria fazer era relacionado à nossa realidade específica aqui do HC, né? Aqui no HC a gente faz diálise intermitente nas UTIs utilizando uma máquina da Genius, né? Que eu confesso que eu nunca vi fora do HC. Não sei se vocês já viram em outros hospitais. Onde? Ah, no 9 usa Genius? Tá. Bom, eu nunca tinha visto fora daqui. E a Genius ela é uma máquina que ela é muito limitada, porque você não consegue mudar o sódio do banho, você não consegue mudar a temperatura do banho, você não consegue fazer perfil de sódio, você não consegue fazer perfil de UF. Então, uma coisa é, por exemplo, o Felício no HU, dialisando com máquina de proporção, fazendo perfil de sódio de UF, torando a amina vasoativa no início da diálise e depois tirando ao longo da sessão. E outra coisa é a gente aqui, que começa a diálise com banho com 38 graus de temperatura com sódio baixo. Então, eu acho que especificamente nas UTIs do HC faz sentido para os pacientes que estão muito instáveis a gente pensar em diálise contínua, porque a nossa intermitente aqui não reflete a intermitente que foi testada nesses estudos. Né? Acho que um dos trabalhos que descreveu bem, né, como que configurava o banho, você vê que eles já começam com sódio alto, com temperatura baixa. Então, exatamente. Então, assim, eles já meio que ajustam o método dialítico para garantir que vai dar certo. Né? Isso é uma coisa que na nossa realidade, do jeito que é hoje, não daria para a gente fazer. Né? Então, isso é algo para levar em consideração. Vocês já falaram da questão do viés de seleção, eu ia comentar. Já falaram bastante de poder. Coisa importante que o Marcelo falaria se ele estivesse aqui é o custo. Lembrar do custo da contínua. Né? Não lembro exatamente se é no 5º ou no 7º dia. É no 5º, mas a partir de um determinado número de dias de diálise, a diálise passa a ser mais cara do que ECMO, por exemplo. E ECMO não é um tratamento que a gente faz à toa, a gente acaba sendo extremamente restritivo, e uma das justificativas que a gente dá para ser tão restritivo é o custo. Né? Então, só levar isso em consideração. Né? O paciente que está 1 semana, 2 semanas na diálise, lembrar que isso não é à toa, isso tem um custo. O custo é muito maior do que se for fazer diálise intermitente, e dependendo, especialmente se você estiver no serviço público, isso é algo a se considerar. E a última colocação que eu tenho para fazer é... Todo mundo entende a diferença de dias de diálise em relação a dias livres de diálise? Alguém quer comentar? Vocês viram que alguns estudos mostraram os dias de diálise e alguns estudos reportaram dias livres de diálise. É a mesma coisa? São coisas diferentes? Dias livres de diálise é um desfecho composto. Né? Quando você pensa em dias de diálise, você vai colocar lá, o paciente dialisou durante 7 dias, durante 10 dias, durante 12 dias. Quando você calcula o número de dias livres de diálise, ou de ventilação, ou de droga vasoativa, ou de qualquer terapia, você pega o número de dias que você resolveu observar, na maioria dos estudos é 28 dias, às vezes é 14, às vezes é 60, e aí você vai ver dentro daquele período o número de dias que o paciente ficou sem aquela intervenção, que ele ficou livre daquela intervenção. Mas por que é um desfecho composto? Porque se naquele período o paciente morre, via de regra o número de dias livres da intervenção vai ser pontuado como 0. Então é uma forma de você levar em consideração, acho que o Ira não vai fazer ali na reguinha, vai ser mais fácil para entender o cálculo. Mas é uma forma de você levar em consideração se o paciente sobreviveu e se ele ficou mais tempo sem aquela intervenção. No caso, por exemplo, da diálise, faz muito sentido a gente pensar em dias livres de diálise, porque às vezes se uma intervenção faz com que o paciente morra mais, ele vai ter menos dias de diálise.
né? Porque ele morreu, logo se ele morreu, ele não pode continuar dialisando, são desfechos competitivos, ou ele morre, ou ele vive, se ele morrer ele não dialisa, né? Só ele tem que estar vivo para dialisar. E aí quando você usa dias livres, é uma forma, não sei se é a melhor, mas é uma forma bem refinada, de você contabilizar a mortalidade quando você está quantificando o tempo que a pessoa ficou em diálise. Isso vale para ventilação, isso vale para droga vasoativa, tá? Então, se vocês forem reparar, os trials mais recentes, de acho que 5, 8 anos para cá, a imensa maioria desses trials utiliza dias livres de disfunção orgânica, e não dias de tal disfunção orgânica, né? Se o Hirano, ele vai mostrar para vocês, vai ficar, esquematicamente vai ficar mais... A ideia é mais ou menos isso. Por exemplo, se você tem 4 pacientes, e aí 2 fizeram um contínuo, estou fazendo um exemplo bem extremo para ficar muito claro, mas uma coisa realmente menos extrema. Tem 4 pacientes, e 2 fizeram terapia intermitente, e 2 fizeram terapia contínua. Os 2 que fizeram contínua, ó, esse aqui fez por 7 dias e morreu. Esse aqui fez por 14 dias, daí isso aqui é 7, 14, 7, 14, 21, 28 dias, tá? Se você contar o número de dias, terapia substitutiva renal, contínua, intermitente. Dias, eu tô na frente, né? Livres de terapia substitutiva renal. Contínua, intermitente. Então, os 2 pacientes que fizeram terapia substitutiva renal contínua, que morreram, ficaram 14 mais 7, 21 dias em terapia, certo? Então, 21 dias. Os que fizeram intermitente ficaram 14 mais 14. Os 2 sobreviveram, foram embora. Ficaram 28 dias. Se você contar dias de terapia substitutiva renal, tá bom, assim, quem fez intermitente fez menos tempo de diálise, sucesso. Se você pegar dias livres, você tem, quem fez a intermitente teve 14 dias livres aqui, e teve 14 dias livres aqui. Ele teve 28 dias livres de terapia substitutiva renal. Esses 2 tiveram 0 e 0. Morreram. Eles tiveram 0 dias livres. Então, quem fez terapia intermitente teve mais dias livres de terapia substitutiva renal do que quem fez diálise. Então, é para você não ter esse viés de quem, por exemplo, morreu e aí deixou de fazer a intervenção, porque na verdade teve um desfecho pior, que seria visto como um desfecho melhor nos dias de suporte. Porque não é o dia que dialisou, isso. Aí você tem que lembrar. Dentro da ventilação, eles costumam colocar um critério. Então, ficou 48 horas fora de ventilação. Aí você começa a contar, entendeu? Porque você pode estubar o paciente de manhã e reentubar ele no final do dia, entendeu? Então, mesmo quando é ventilação mecânica, eles costumam, via de regra, na metodologia, os estudos eles descrevem o que eles consideraram de cada endpoint, como que eles calcularam cada desfecho, entendeu? E vasopressor é a mesma coisa, ficou tantas horas sem precisar retornar ao vasopressor. Aí a partir daí começa a contar, entendeu? Ana, quer comentar alguma coisa? Quem mais quer comentar? Acho que o resumo da ópera, né, só então fazendo uma conclusão, é um pouco do que a Flávia falou, né? Acho que utilizar cada método quando ele parecer que é mais indicado ou mais efetivo, né? Acho que não precisa ser todo mundo intermitente, não precisa ser todo mundo contínuo, mas talvez para alguns pacientes,
Se eu não quero variar tanto a pressão intracraniana, ou não quero variar tanto a osmolaridade, ou se é um paciente que tem hemodinâmica muito frágil, talvez a contínua, num determinado momento da doença, seja mais interessante. Olha, se o paciente está bem, está até hipertenso, não tem problemas com osmolaridade, não tem por que eu pensar em contínua para esse doente. Talvez, via de regra, ele vai fazer sempre intermitente. E aí, o meio termo, aquele paciente que a gente está na dúvida, aí você vai ter que sentir, dependendo do que você tem de disponibilidade da diálise contínua no seu serviço, considerando a questão do custo, enfim, tentar fazer uma decisão caso a caso, né? Uma decisão mais individualizada. Acho que o suprassumo é isso. Né? Isso aí, pessoal. Vou almoçar.